Eu queria falar um pouco com a igreja hoje sobre um assunto que nós temos bastante dificuldade, que é a questão de consultar a Deus antes de tomarmos qualquer decisão na nossa vida. Isso tanto na vida particular quanto nas coisas de Deus. Temos uma grande dificuldade. Nós primeiro agimos e depois pedir a direção. Primeiro tomamos a atitude para depois então perguntar ao Senhor por que eu deu errado, o que é que aconteceu, por que não fui dessa forma. O texto que eu quero usar como base hoje, para que a gente possa tratar desse assunto, está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Amém? Vamos lá, segura aí a sua Bíblia bem firme, porque nós vamos ler o capítulo 13 completo, ok? Vou ler aqui numa versão mais contemporânea. Talvez algumas palavras ou algumas frases estejam diferentes da sua tradução. Capítulo 13, versículo número 1 diz assim: O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Kiriat Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Bala, isto é, Kiriat Jearim, no território da tribo de Judá, para retirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tamborins, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Então Davi, com medo de Deus, disse: e agora, como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom em tudo o que era dele. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça aí em nome de Jesus. Pai, receba mais uma vez a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus, por estarmos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para ouvir e aprender da Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por ter movido o nosso coração a estarmos aqui hoje em Tua presença. Pedimos que através do Teu Santo Espírito, Tu fales conosco, Tu nos dirijas e nos dê a direção que o Senhor quer que nós sigamos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, a questão é que, como eu havia dito no início, nós temos uma grande dificuldade
de consultar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, antes de tomar qualquer atitude. O Senhor Jesus, nosso Salvador, que era um homem que não tinha necessidade nenhuma de estar orando, de buscar a presença de Deus em oração ou de consultar a Deus antes de qualquer coisa, era o que mais orava e o que mais consultava ao Senhor antes de tomar qualquer decisão. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, no versículo de número 12, diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Vamos prestar atenção nessa questão. Jesus é Deus, Jesus era Deus em forma de homem, mas nem assim ele tomava qualquer atitude ou qualquer decisão sem antes consultar ao Pai. Veja essa decisão que Jesus teve que tomar. Ele passou a noite orando a Deus para que no dia seguinte eles pudessem escolher aqueles que seriam apóstolos. Ou seja, não era uma decisão simples. Jesus iria escolher aqueles 12 que seriam apóstolos. A palavra apóstolo tem o sentido de testemunha. Por isso que é importante nós ficarmos hoje de olhos abertos quando vemos alguém sair por aí dizendo que é um apóstolo, quando a gente vê na televisão esses pastores ou esses pregadores se autodenominando apóstolos. Apóstolos, gente, o quesito principal para se ser um apóstolo de Cristo é ter visto Jesus, é ter visto Jesus em vida. Portanto, o último apóstolo que a Bíblia nos mostra é o apóstolo Paulo, que viu o Senhor Jesus, não viu Jesus nos dias da sua carne, mas teve uma visão do Cristo ressurreto. É o quesito principal para ser um apóstolo. Então, voltando ao nosso raciocínio, para tomar uma decisão importantíssima dessa, Jesus teve que passar a noite toda orando a Deus, consultando ao Pai, para que no dia seguinte ele pudesse escolher. E ele escolheu Judas também, que mais tarde o traiu, mas até nisso ele teve que buscar a direção do Pai, porque Judas tinha que ser escolhido para que a Escritura fosse cumprida. Então significa que tudo tem que se tomar a decisão. E agora tem que orar a Deus, para se tomar a decisão. E agora voltando ao texto que nós lemos, a gente viu no versículo de número 1 que o rei Davi consulta todo Israel, todas as lideranças, todos os líderes, e diz aos líderes: precisamos buscar a arca de Deus. A arca de Deus aqui estava fora de Jerusalém já há um período bem longo, porque ela foi tomada pelos filisteus na época do sacerdote Eli, e até então ainda não havia retornado a Jerusalém, ao seu território. Então o rei Davi, agora que já era rei em Israel, a arca do Senhor ainda não estava no território de Jerusalém. Davi então toma essa decisão que é justa, que é legítima, trazer de volta a arca do Senhor para o lugar onde ela deve estar. E ele consulta todo mundo e só esquece de consultar o principal, que é o Senhor Deus. Consulta a liderança, consulta o sacerdote, consulta os comandantes dos exércitos. E como é uma decisão justa, todo mundo diz: amém, está correto, corretíssimo. Precisamos buscar a arca do Senhor. Um mal que nos afeta hoje é que vamos muito pela palavra do homem e no conselho do homem, ao invés de buscar primeiro o conselho de Deus. Ainda que no livro de Provérbios nos diz que na multidão de conselho há sabedoria, ok? Mas antes da sabedoria humana precisa vir a sabedoria do Espírito Santo, precisa vir a direção de Deus. E Davi consulta todo mundo e todo mundo diz: olha, é certo, busquemos então a arca do Senhor. Então o povo vai e busca a arca de Deus, sem pedir a direção de Deus. Não há como trabalharmos na obra do Senhor, fazer coisas para Deus sem antes buscar o Senhor. Porque se fazemos da nossa forma, então estamos fazendo na direção da carne.
E não há como dirigir as coisas de Deus na direção da carne, porque as coisas de Deus são espirituais. E aí o que acontece? Que a gente viu aqui no versículo de número 9. Quando os bois chegam em uma certa localidade lá do terreno, os bois começam a tropeçar, e aí esse homem chamado Uzá, que era um dos que conduziam o carro, colocou a mão na arca, e então o Senhor o fulminou. O colocar a mão na arca foi pôr a mão no corpo da arca em si, porque quando a arca foi construída, o Senhor ordenou que ela tivesse 2 varas do lado, que era para ser pega pelas varas e não ser tocada. Só que quando não se busca a direção de Deus, não sabemos como fazer o serviço para o Senhor. E Uzá então coloca a mão na arca e o Senhor então o mata. E Davi então teme, fica com medo. E aqui nós aprendemos uma lição importante. Quando se faz as coisas sem antes consultar a Deus para pedir a direção do Senhor, coisas ruins podem acontecer. Coisas ruins podem acontecer, inclusive na obra do Senhor. Às vezes nós queremos fazer algo de bom para o Senhor, mas sem pedir a direção dele, as coisas não vão sair de acordo com o que ele deseja. Ok? E isso acontece. Morre um homem pelo fato de que o líder do povo decidiu fazer algo de bom, algo que era correto, mas sem pedir a direção do Senhor. E Uzá então morre. E aí no capítulo de número 15, também no primeiro livro de Crônicas, Davi então percebe que ele havia agido sem pedir a direção do Senhor. E aí o que acontece? Ele agora pede a direção de Deus, e no capítulo de número 15, no versículo de número 13, Davi diz assim: não foram vocês que a carregaram da primeira vez, isso depois dele já ter consultado todo o pessoal de novo. Ele consultou toda a liderança novamente, os levitas, os sacerdotes, e aí ele explicou o que havia acontecido, e no versículo de número 3 ele diz assim: não foram vocês que a carregaram da primeira vez, isso falando para os levitas, não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor, nosso Deus, nos castigou por não termos consultado como deveríamos. Davi percebe que havia agido sem pedir a direção do Senhor, sem consultar o Senhor. Então agora mais uma vez ele reúne todo Israel, ele reúne toda a liderança, manda chamar os levitas que estavam longe, os sacerdotes, e agora ele diz: olha, só vocês podem carregar a arca do Senhor, porque era a lei. Somente os levitas podiam tocar nas coisas do tabernáculo, na arca de Deus. Somente eles eram consagrados para desmontar e montar o tabernáculo. Ninguém mais poderia tocar no tabernáculo. Então, como Davi não pede a direção de Deus antes de fazer as coisas, antes de buscar a arca, então aconteceu isso. Mas agora, ele sabendo que deveria pedir a direção do Senhor e consultá-lo antes de qualquer coisa, agora é revelado a ele que você precisa levar quem é consagrado para poder tocar na arca. E Davi então agora ora, pedindo a direção de Deus, e tudo vai bem, tudo ocorre bem. Mas outro episódio na vida de Davi, isso já no livro de Samuel, no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Davi mais uma vez tem um desejo legítimo, um desejo bom, correto, fazer uma boa coisa na obra de Deus, que é a construção do templo. No capítulo de número 7, ele diz ao profeta chamado Natã, que era o profeta que o servia na época, dizendo assim: olha, eu moro em uma casa de cedro, de madeira, e a arca de Deus está em uma tenda. Aqui Davi já havia trazido a arca de volta para Jerusalém, e a arca se encontrava em uma tenda no meio da cidade. E Davi tem esse desejo de construir o templo para repousar ali a arca do Senhor. Então ele vai e conta esse desejo do coração ao profeta, dizendo: eu quero construir uma casa para Deus, eu quero construir um templo, um local onde a arca possa ser guardada e nós possamos buscar o Senhor para adorar.
E aí é interessante que o profeta Natan, um representante de Deus, um homem responsável por transmitir a mensagem de Deus ao povo, também parecia que era um homem que gostava de fazer as coisas sem consultar o povo. E o profeta Natan diz assim: pode fazer, vá, faça tudo que está no seu coração, porque Deus é contigo. Esse desejo que você está tendo aí no coração é legítimo. Construir uma casa para o Senhor é legítimo, e Deus é contigo. Vai, faça tudo que está no teu coração. Acontece que durante a noite o Senhor aparece em sonho para o profeta Natan e diz assim: olha, vai dizer ao meu servo Davi que não é ele que vai construir a casa para mim. Quer dizer, em outras palavras, o Senhor está dizendo para o profeta: você está equivocado. Você está equivocado. Porque desde que libertei Israel do Egito, andei com Israel por todos os lugares e não tenho pedido nenhuma casa. E se alguém vai construir essa casa para mim, não é o meu servo Davi, porque as ruas de Davi estão cheias de sangue. Davi é um guerreiro. Davi matou muita gente e não pode construir uma casa para que o meu nome possa habitar. E aí no dia seguinte, o profeta talvez volte todo envergonhado, né? Por ter, no dia anterior, ter dado uma afirmação a Davi, dizendo: não pode fazer, porque o Senhor é contigo. Faça, porque o Senhor vai aprovar tudo que você fizer. E aí o profeta volta no dia seguinte e diz: olha, o Senhor disse que não é você que vai construir a casa para ele, porque você é um guerreiro, suas mãos estão cheias de sangue. Quem vai construir a casa para ele será o seu filho, porque o reinado do seu filho será um reinado de paz. É interessante que o profeta, que é responsável por dar a direção de Deus ao povo, quando não busca a direção do Senhor em oração, corre o risco de dar uma direção errada. E aplicando para as nossas vidas, aplicando para a vida da igreja hoje, uma igreja que não busca a direção do Senhor em oração, corre o risco de dar a direção errada para as pessoas que se chegam. Corre o risco de ensinar as pessoas que se chegam os caminhos que não são do Senhor, que são caminhos errados, justamente porque não procuram consultar a Deus, não procuram consultar ao Senhor antes de dar uma palavra, antes de dar um ensinamento. O profeta Natan, depois que volta, no segundo dia, depois que Davi o revela, e ele diz para Davi que não é Davi que irá construir a casa para o Senhor. Engraçado que Davi não repreende o profeta e não fica nervoso com o profeta, mas é algo que nós precisamos levar em consideração, muita consideração, porque se a gente analisar hoje, são tantas direções, tantos caminhos, tantos ensinamentos que são dados sem a direção do Senhor, sem que as pessoas consultem a Deus antes de falar algo ou antes de ensinar algo. Isto é um perigo. Nós vimos no começo, que eu li aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, que o Senhor Jesus teve que passar a noite toda orando, para que ele pudesse escolher os homens que transmitiram a mensagem dele, depois que ele fosse para o céu. Teve que passar a noite inteira orando, para poder escolher aqueles que não iriam desfalecer na hora da aprovação, na hora da dificuldade e na hora do aperto. Jesus tinha muitos discípulos, irmãos. Aproximadamente 500 discípulos,
Quando a Bíblia fala de discípulos, está falando dos 500. Só que apóstolos foram só 12. E uma decisão tão importante como essa não poderia ter sido tomada sem antes consultar o Pai, sem antes passar um tempo de oração pedindo a direção do Pai. E talvez este seja o nosso maior desafio, porque o que nos afeta hoje, principalmente a igreja, é a falta de paciência, de esperar pelas respostas de Deus. Nós temos uma grande dificuldade de ler a Bíblia, então nós vamos para a internet procurar já uma pregação pronta. Temos uma grande dificuldade de esperar em Deus a resposta pela oração, ou então de buscar um caminho através das Escrituras, que nós vamos para a internet buscar uma direção pronta, uma direção já pronta. E aí é onde mora o perigo, porque as direções prontas da internet são todas dadas pelos lobos devoradores. As direções prontas, as respostas prontas, são todas dadas pelos falsos profetas e pelos falsos pastores. E a falta de paciência de esperar em Deus por uma resposta está levando cada vez mais pessoas a buscar a orientação de falsos mestres, de falsos pastores e daqueles que ensinam a palavra de Deus de forma distorcida. Isso é um grande perigo, porque a Bíblia nos alerta de forma bem clara que Deus irá julgar, sim, os falsos profetas, mas irá julgar também aqueles que gostam de ouvir os falsos profetas. Livro do profeta Jeremias, se eu não me engano, o Senhor Deus, falando contra os falsos profetas, diz assim: se um profeta vier e profetizar para vocês fartura de vinho e fartura de pão, esse homem será o profeta de vocês, porque estão profetizando o que vocês gostam, estão falando daquilo que vocês querem receber. Mas se vem um profeta e diz assim: seu caminho está errado, você tem que se voltar para Deus, você tem que se voltar para o Senhor, tem que se consagrar a Deus, então esse profeta ele é apedrejado. E tudo isso acontece por quê? Porque a igreja não tem paciência de buscar a face do Senhor para esperar de Deus a direção correta. Não temos paciência para consultar a Deus, principalmente se for sobre um assunto que nós desejamos muito, principalmente se for a respeito de algo que nós anseiamos há muito tempo. Muitas vezes até consultamos ao Senhor, sabe? Muitas vezes até oramos, mas não temos paciência para esperar a resposta. Não temos paciência para que o Senhor nos diga qual é a direção certa. Até porque muitas vezes a resposta de Deus será: espera mais um pouco. E isso é o que nenhum crente gosta de ouvir. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi um pastor dizendo assim: você quer matar um crente de raiva? Mande ele orar e ler a Bíblia. Porque o crente quer as coisas prontas, como se o Senhor Deus trabalhasse numa espécie de iFood, que tudo é rápido, tudo é para já, tudo é para agora. E eu queria que a gente orasse nessa noite por dois motivos, pedindo primeiro para que o Senhor nos dê paciência para esperarmos dele a direção correta, e orar também pedindo a Deus que nos dê ânimo para buscá-lo em oração, pedindo ao Senhor que nos dê ânimo para que nós possamos estar diante dele com fervor de espírito, porque o que acontece hoje conosco é que muitas vezes vamos para a oração já cansados, com preguiça, com sono, e às vezes ajoelhamos apenas para cumprir um protocolo.
E aí a gente fica imaginando, será que Deus aceitaria um relacionamento desse? Alguém que se senta do teu lado apenas para dizer, estou por aqui, ó. Fala comigo não. Não estou com paciência. O nosso relacionamento com o nosso Deus hoje, e se eu falo em relação à igreja de Cristo, tem sido um relacionamento, sabe, raso demais, muito superficial, muito superficial. A igreja do Senhor tem sido levada por tantos ventos de doutrina, sabe? Eu acredito que, eu falo isso, quando a gente observa o livro de Atos, né, o princípio da igreja primitiva, quando a gente começa a entrar nas cartas de Paulo, a igreja da nossa geração talvez seja a igreja mais rasa que já existiu. Porque o nosso relacionamento com Deus não passa de pequenos momentos na presença dele, quando tem os pequenos momentos. Hoje, a igreja da atualidade, creio eu, que não tem capacidade de passar por um processo, vamos dizer assim, uma tribulação, um processo difícil, uma prova de fogo, como passavam as igrejas do primeiro século, ou então como passam algumas igrejas da Ásia, do continente africano, desses países que o evangelho é ferozmente perseguido. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui sobre a igreja brasileira, que somos nós, porque nós passaremos uma vergonha terrível. Mas vamos orar nesta noite, pedindo essas coisas que eu acabei de mencionar aqui: paciência para esperarmos pela resposta de Deus, e também força, porque nesses últimos dias nós temos tido força para fazer muita coisa: trabalhar, cuidar da casa, cuidar das crianças, dos filhos, nossas obrigações seculares, somos muito fortes para isso. Graças a Deus, nós temos que dar graças a Deus. Mas quanto às coisas do Senhor, somos fraquíssimos. Fraquíssimos. O Senhor Jesus, ele escreve em uma das igrejas de Apocalipse, eu não me lembro qual que é, em que ele diz assim, ele manda João escrever, perdão, em que ele diz assim: olha, mesmo você tendo pouca força, não negaste o meu nome. Era uma igreja de pouca força, mas que não negou o nome do Senhor, diante da dificuldade, diante da perseguição. A igreja brasileira, graças a Deus, pelo menos até hoje, não tem perseguição. Não somos perseguidos por causa do Evangelho. Mas ainda assim, nós não damos ou não devolvemos ao Senhor os frutos que deveríamos devolver num local onde a igreja é perseguida. Então nós vamos orar pedindo paciência e força. Amém? Fique de pé aí, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós agora, como igreja, entramos diante de Tua face, Senhor, pedindo ao Senhor que primeiro nos dê paciência. Oh Deus, temos paciência para tantas áreas de nossa vida, Senhor, tantas áreas seculares, mas quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas do Senhor, nós não temos paciência para esperar.
para ouvir a voz do Teu Espírito, para esperar, para ouvir a Tua direção, Senhor. Ó Deus, pedimos também ao Senhor força espiritual, Senhor, para consultá-los ao Senhor quando necessário for. Ó Deus, na verdade, toda a nossa vida deveria ser voltada para isso, para todos os dias consultarmos ao Senhor sobre o que fazer. Ó Deus, nós deveríamos não sair de nossos lares antes de consultar ao Senhor todos os dias, antes de pedir por Tua direção, Senhor, sobre todos os assuntos da nossa vida, tanto espirituais quanto seculares, ó Deus. Tem-nos faltado esta força, Senhor. Nós, como Tua igreja, necessitamos desta força que vem do Teu Espírito, Pai, para consultarmos o Senhor todos os dias. Dá-nos força, Senhor, para que estejamos em oração a Ti, Pai. Mas não em oração em um dia da semana, em um dia específico, mas que nós tenhamos uma vida de oração, Senhor. Uma vida de oração. Oh Deus amado. Oh Senhor, aviva a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua igreja, Senhor. Pois nós sabemos por Tua palavra que a Tua igreja é o agente do Senhor aqui na terra, Pai. É o agente do Senhor, pois existe uma promessa sobre a Tua igreja de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Resta então a Tua igreja marchar contra as portas do inferno. Só que nós não estamos marchando porque não temos paciência para ouvir a Tua direção, não temos força para consultar o Senhor antes de sair para a batalha. Mas nesta noite nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que através do Teu Espírito o Senhor possa nos fortalecer, que através do Teu Espírito o Senhor nos dê a paciência que teve Jó, em esperar pela Tua ação, Senhor, mesmo durante a provação, durante a enfermidade, durante o momento em que estava sofrendo. Amém. Que o Senhor nos dê esta paciência para esperarmos por Tua voz. Senhor, que nós não venhamos dar daqui para frente nenhum passo sem antes ouvir a Tua voz, sem antes ouvir a Tua vontade e a Tua direção. E que em nosso coração haja a disposição de estarmos buscando a Tua direção, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Despede-nos em paz agora, cada um de nós, para as nossas casas, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado a partir de hoje, através da vida de cada um aqui presente. Se nós oramos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa ter falado ao nosso coração, como o Claudiano costuma dizer, que tenha ficado pelo menos uma pequena frase no nosso coração do que foi dito aqui hoje, para que o Espírito Santo possa pegar essa pequena frase e multiplicar, para que a gente venha dar fruto para o Senhor. Amém? Deus abençoe.